O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e permaneçam para sempre. Amém. Podemos nos sentar um pequeno instante? Queridos irmãos, queridas irmãs, neste final de semana a igreja no mundo reza esta solenidade de São Pedro e São Paulo, e de uma maneira especial nós rezamos neste final de semana intensamente para o nosso Papa Leão XIV, junto com essa solenidade, sucessor do apóstolo São Pedro. E ouvimos aqui hoje nas nossas leituras, nessa liturgia, os dados de Pedro e Paulo que edificam a igreja. Por exemplo, Pedro, como nós ouvimos na primeira leitura, ele teve medo até, mas não desistiu. Um homem corajoso. Mostra a primeira leitura para cada um de nós, Pedro num momento assim, dramático. Estava preso, acorrentado, aparentemente, humanamente falando, vencido. Mas é um cenário assim de escuridão que a luz do Senhor se manifesta. A luz do Senhor está com ele. O anjo entra, toca em Pedro, as correntes caem, o portão ali de ferro se abre sozinho. Pedro caminha livremente ali naqueles portões que vão se abrindo. Por quê? A igreja estava em oração por ele. Enquanto ele estava preso, a igreja rezava por ele. Isso é um dado muito importante para nós. Quando alguém, não sei se já aconteceu com você, quando alguém partilha algo difícil que está acontecendo na vida para você, alguém pede a você oração, e a tua oração de fé ajuda aquela pessoa a sair daquela situação. Como isso é bonito, como isso é importante. A nossa oração para o outro, o nosso poder intercessor para outra pessoa, pela força do batismo que nós temos de rezarmos uns pelos outros. Isso é um dado importante. E quando alguém partilha algo conosco, a gente não pode negligenciar o nosso ser cristão de rezar pelo outro. Às vezes, lá na Patagônia, acontece o seguinte: às vezes quando alguém vem falar uma dificuldade, eu espero a pessoa terminar de falar
para ir correndo contar para o outro, para o outro, para o outro, para o outro, a dificuldade que está passando. Um termo que não existe mais nos nossos dias, fofoca. Já ouviu esse termo? Não, né? Novo. Que às vezes acontece isso no nosso meio cristão. Eu esqueço quem eu sou, cristão, aquele que pode dar vida ao outro pela oração, e espalho aquilo que está acontecendo na vida da pessoa. Mas a minha função é rezar como a igreja estava rezando ali por Pedro. Quantas amarras caem por terra por conta da oração da igreja. E por isso a Pedro Jesus disse: tu és pedra, tu és Pedro. Sobre esta pedra eu vou construir a minha igreja. Não sobre uma pedra perfeita. Pedro não era perfeito. Tinha os seus limites. Mas sobre uma pedra que Jesus aprendeu a confiar. Que Jesus se deu ali para olhar com intensidade para aquela pedra específica que é Pedro. Um olhar tão bondoso de Jesus a cada um de nós. Que tem também a cada um de nós, porque ele nos olha até mesmo sabendo das nossas limitações. E não desanima de nós. Até mesmo o Papa falecido, Bento XVI, ele dizia que Pedro nos ensina que a fidelidade de Deus é muito maior do que a nossa infidelidade. Porque ele não desiste de nós. Mesmo nos escolhendo para tantas missões, apesar das nossas fraquezas, ele não desiste de nós. Então, isso é bonito. O que sustenta a vida da igreja não é a nossa força, mas a graça de Deus que está em nós. A graça de Deus que se manifesta em nós e nós nos tornamos instrumentos nas mãos dele para levar adiante a vida da igreja. Por isso que nós estamos aí de Pedro até Bento, até Leão 14, aí com a igreja em pé. E quantos desafios, quantas guerras a igreja passou e nós estamos aqui. Porque a graça de Deus vai nos sustentando. E é importante sentirmos esse amor e essa graça de Deus em nossa vida. Até mesmo se a gente faz uma comparação entre Pedro e Paulo, a gente vê que os dois eram muito diferentes, não eram iguais. Eles ali tinham um modo diferente de evangelizar. Pedro, quem era? Um simples homem, pescador lá da Galileia. Então, Pedro acho que não contava mentira. Tem uns pescadores que contam mentira, hein? Mas Pedro era aquele homem corajoso, empenhado nas coisas divinas e no chamado que Deus faz a ele, e mesmo apesar das falhas, negou Jesus lá por 3 vezes. Negou que não fazia parte do grupo dos discípulos. Um homem simples. Paulo quem era? Um homem culto. Cidadão romano. Estudou numa das melhores escolas da época ali, a escola de Gamaliel. Sabia muito. E de perseguidor, ele passa a ser perseguido pelo império. E ambos, até mesmo Pedro e Paulo, tiveram até mesmo diversos embates. A gente até vê lá na carta aos Gálatas um embate de Pedro e Paulo, né, para a questão aí dos judeus, que tem ali uma discussão entre eles. Mas ambos, apesar de discordarem entre si, discutirem, divergirem, o que eles preocupavam-se em manter-se unidos. Nunca se afastaram. Tinham opiniões diversas, mas nunca se afastaram por conta da divergência de opinião. Não sei se você já se afastou de alguém porque pensa diferente de você. E aí está um grande perigo, até mesmo dentro da vida da igreja. Porque o que existe, até mesmo de grande nas diferenças, é o amor de Cristo e o desejo de evangelizar, de proclamar o evangelho. Por isso que ambos estavam sempre juntos. Eu penso no jeito, o outro pensa do outro, o outro pensa de outro jeito. Mas qual que é o nosso maior desejo? Anunciar esse amor de Cristo, viver esse amor de Cristo, isso que nos une.
Isso que nos deixa cada dia mais próximos uns dos outros. E isso fala diretamente à nossa realidade, ao nosso modo de viver hoje. Quantas vezes na igreja também nós nos deparamos com pensamentos diferentes, com estilos diferentes, com modos de pensar diversos e modos de viverem diversos do nosso. Mas nós não podemos esquecer que não podemos permitir que aquele modo de pensar me prejudique ou me afaste da pessoa, mas até mesmo causando mágoa, ciúmes, disputa, desavença. Lá na igreja da Patagônia acontece isso. Por conta até mesmo do pensar diferentes, né? Mas o que nos une é muito maior do que aquilo que nos separa. O que realmente faz-nos ser cristãos não é pensar igual ao outro, mas caminharmos no mesmo objetivo, que é em vista da salvação. Então, até mesmo a igreja, ela nos mostra que esse caminhar com Cristo de diversas maneiras, de diversas formas, me leva a viver até mesmo um martírio. Hoje, nós não temos assim tantos martírios de sangue. Temos em várias outras realidades fora aqui do Brasil. Então, se a gente pega um exemplo, eu tenho um amigo lá que mora em Burkina Faso, um padre, uma cidadezinha ali de Burkina Faso, e os padres precisam morar hoje todos juntos, numa mesma casa, no centro da cidade, porque eles não podem ir para os vilarejos. Se irem para os vilarejos, eles não conseguem celebrar a Santa Missa para aquele povo que ali está, porque vêm os terroristas e matam todo mundo. Não tem a oportunidade de viverem a fé livremente. Mas por que não sai isso na mídia? Porque é Burkina Faso. Pequenininha. Mas muitos cristãos estão morrendo. Muitos cristãos ali estão se doando verdadeiramente pela causa do reino, em tantos outros lugares que têm acontecido essas divergências aí de opiniões, muitos cristãos derramando sangue. E é importante para nós, nessa solenidade de São Pedro e São Paulo, até mesmo olharmos aí se a gente procura viver até um martírio. Hoje o martírio, podemos dizer, para nós ainda hoje não é tanto de sangue, mas a gente tem que ser um pouco mais aí mártires de paciência, mártires até mesmo de fidelidade, mártires de renúncia ao pecado, de perseverança nos sofrimentos da vida. Perseverarmos, porque o mundo parece que esqueceu do amor. E nós somos essas testemunhas no mundo para continuar dando e levando esse amor, que nós seguimos esse amor, que é Cristo Jesus, que é uma pessoa. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, o mundo não precisa mais de discurso, não. Precisa do nosso estar ali verdadeiramente testemunhando. Precisa de pessoas, mesmo com fragilidades, que tenhamos a coragem de dizer, como pessoas nessas fragilidades, como São Paulo: combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Todo dia faça esse exame de consciência. Quando você colocar a cabeça no travesseiro: hoje eu combati o bom combate? Hoje completei a corrida? Hoje guardei a fé? É um exame de consciência para nós, para sermos aí também apóstolos, discípulos desse Cristo que nos ama tanto e nos motiva a cada vez mais levarmos a sua mensagem onde estivermos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.